Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero fazer com você a correção comentada daquelas questões referentes ao aulão sobre O Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. A primeira questão é da Federal do Rio Grande do Sul. Ela pede o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre O Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Veja a primeira afirmação. O romanceiro é narrativo e lírico, quer dizer, eu conto uma historinha, a história referente à Inconfidência Mineira, mas você percebe que o eu lírico, a voz criada pela Cecília Meirelles, também se emociona diante dos fatos. Também faz reflexões, faz críticas, mas ela também é lírica, né? Apresentando uma sequência de poemas através dos quais a autora realiza uma comovente reflexão sobre um momento da história do Brasil, a Inconfidência Mineira. Certíssima primeira afirmação. Segunda, a obra vale-se dos acontecimentos da Inconfidência Mineira para expor a constituição da sociedade e a atuação do homem e, a partir deles, traçar um retrato da condição humana. Lembra que a gente até falou disso, em cima de algo tão específico que é Inconfidência Mineira, que se deu em que? Durante o século XVIII, segunda metade do século XVIII, em Minas Gerais. Em cima disso, a Cecília vai começar a fazer reflexões sobre o destino humano, sobre o caráter humano, sobre o caráter efêmero de certas coisas, né? De todas as coisas, que mais? Como a gente está, na nossa história, a gente está misturado entre atos de heroísmo e de pusilanimidade. Isso tudo torna a segunda afirmação verdadeira. Terceira, o romanceiro recria a cidade de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, né? Durante o episódio da Inconfidência, procurando dar voz às tantas figuras conhecidas da história, as figuras heróicas, né? As figuras conhecidas como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Silva Varenga, né? Quem mais? O próprio Tiradentes, quanto ao povo que assistiu perplexo ao desenrolar dos acontecimentos. Tá, eu tenho algumas figuras, uma ou outra figura perplexa. Tá bom, vamos aceitar essa como verdadeira, né? Então, veja que você viu que no Romanceiro da Inconfidência, a Cecília vai dar voz tanto às personagens históricas super conhecidas, como as não tão conhecidas assim. Aí você vê essa pluralidade de vozes, essa polifonia. Bom, todas estão corretas, você deve ter assinalado aí para a primeira questão, a letra E. Já a segunda questão é da Federal do Paraná. Ela pergunta o seguinte, ela diz o seguinte: sobre o livro Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, considere as afirmações a seguir. 1. Os documentos históricos ligados à posteridade não esclarecem de fato certos episódios. Alguns sim, outros não. Tá certo, tá muito adequado o uso dessa palavra certos, né? Relacionados à Inconfidência Mineira. Por exemplo, o Cláudio Manuel da Costa se matou? Foi assassinado? Foi suicidado, né? Bom, em face dessa situação, Cecília Meirelles optou por apresentar os acontecimentos e as personagens a partir de uma perspectiva lírica. De fato, ela apresenta isso de uma forma emotiva, né? Que, como a gente já falou na questão anterior, que prescinde, quer dizer, que abre mão de nitidez e definição. Então, há momentos, né, em que você tem aquela coisa de tão poético que se torna pouco nítido, impreciso, mas veja, isso em cima daquilo que não está documentado historicamente. Isso não quer dizer que a Cecília alterou o curso da história. Por causa disso, primeira, verdadeira, tá? Segunda, o poema contém partes de elaboração clássica, metrificados em versos longos, sim, alguns versos, não estou dizendo que todos são, que a maioria são, mas eu tenho alguns versos longos que lembra esse caráter reflexivo, mais filosófico, né? E em outras mais próximas das composições populares, em versos curtos, por exemplo, as redondilhas, que é bem a cara de um romance, né? Um romance é o quê? Um poema narrativo histórico. Segunda, também verdadeira. Terceira, além das personagens diretamente envolvidas no movimento sedicioso do título, né, Inconfidência Mineira, o poema também trata de outras como Chica da Silva, que embora não estejam diretamente envolvidas, olha lá, ajudam a compor o ambiente histórico do texto, mostrar que tudo aquilo que aconteceu na Inconfidência Mineira é fruto de um contexto social, um contexto humano. E aí você vai ter, sabe, o punhal e a flor, aquela mocinha que morreu porque acenou lencinho para um sujeito. Então tudo isso faz parte desse contexto que vai dar a revolta de Felipe dos Santos, que vai dar a Inconfidência Mineira. Então Chica da Silva está incluído nisso, né, nesse contexto. Portanto, a terceira também é verdadeira. Quarta, Tiradentes, o alferes que a história transformou em herói, é apresentado na obra como indivíduo
ambíguo e de moral discutível, isso alguns documentos históricos, né, falam disso, né, mas não a Cecília Meirelles. Ela alça, eleva, né, o Tiradentes, né, ela enaltece o Tiradentes, ela o coloca numa condição de mito. Então essa afirmação aqui, ambíguo, Tiradentes seria alguém ambíguo de moral discutível, veja, pior, numa clara contraposição literária à imagem apresentada pelos historiadores, veja, ela não vai se colocar contra a visão dos historiadores. Pelo contrário. Aliás, quando os historiadores colocam visões opostas, por exemplo, Chico Rei, realmente existe tudo aquilo que se falou? Não, a gente deve confiar na literatura, na tradição oral. Então, veja, ela apresenta os dois lados. Agora, ela vai se colocar contra, ela não se coloca contra a historiografia e ela não apresenta um caráter negativo do Tiradentes. Portanto, a quarta está errada. Sabe o que isso significa? Se eu só tenho 1, 2 e 3 como corretas, você deve ter assinalado para a questão 2 a letra A. A questão 3 é da Fulvestre. O que ela diz? O verso só se estivesse alienado. Vocês se lembram que funciona como refrão do romance 73 ou da Inconformada Marília? A gente leu esse poema em aula, né? A Marília, ela está sonhando, né, que está indo em direção ao amado, tá? A alma dela, ela está voando em direção à África para reencontrar o amado, e alguma voz, o oráculo dos sonhos diz, volta, volta, ele nem se lembra mais de você, ele não está nem mais aí para você, né? Um boy lixo, te trocou, né? E ela diz, só se estivesse alienado, quer dizer, doente da cabeça, ela duvida disso, que o Tomás Antônio Gonzaga tivesse esquecido. Portanto, o que significa? Registra a reação desta personagem do romanceiro em Inconfidência, a informação de que, tá claro, né? Letra C, seu noivo, o poeta e inconfidente Tomás Antônio Gonzaga, se casara na África, né? Ele se casou, se esqueceu dela, né? Portanto, essa, né? As outras têm nada a ver com o poema em si, são descabidas. Daí você deve ter assinalado para a questão 3, a letra C. As questões 4 e 5, elas mexem com um poema que a gente também já trabalhou em sala, né? Lembra o romance 34, do traidor, do trairaça, né? Do X9, Joaquim Silvério. E até interessante, né? O cara que delatou em Confidência, quando a Cecília, num tom irônico e muito crítico, ela fala, melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério. Você se lembra, né? Que Judas traiu uma figura gigantesca como Cristo por 30 moedas, né? E o Judas ficou mergulhado no remorso e suicidou-se. Joaquim Silvério, veja, traiu, né, uma figura não tão grandiosa quanto Cristo, que é o Tiradentes, e conseguiu muito lucro e terminou a vida, digamos assim, no sossego, né, sem o mínimo remorso. Bom, até aquela pergunta seguinte na questão 4. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. O emissor, primeira afirmação, o emissor assume postura argumentativa, veja que ela está argumentando, por que você fez melhor negócio? E ela vai dizer por A mais B mais C, por que o negócio da traição feita pelo Joaquim Silvério foi muito mais lucrativo. Ela apresenta argumentos para isso, né? Ao exprimir juízos de valor, é melhor ou não é melhor, então esse negócio é melhor, é um juízo de valor, sobre as ações de ambos os traidores célebres, Judas e Joaquim Silvério. Primeira verdadeira. A significação do texto constrói-se com base numa ampla comparação, na qual se destaca a crítica mais contundente à traição praticada por Joaquim Silvério. Mas o Judas traiu Cristo, tá, mas Judas foi por um valor menor e ficou tomado pelo remorso e o Judas suicidou-se, né? Já o Joaquim Silvério ganhou muito e terminou os dias dele de existência na tranquilidade, sem o mínimo remorso. Então você tem essa comparação. E veja, como olha, a traição foi pior, justamente a do Joaquim Silvério dos Reis, porque não teve remorso nenhum. Então, essa afirmação, segunda, também está correta. O emissor enfatiza as vantagens obtidas pelos atos de Joaquim Silvério como forma de expor sua vileza, sua baixeza, seu caráter ruim. Você sabe que isso é verdade. Então, Joaquim Silvério deve muito lucro e, veja, não se arrependeu. Ela faz questão de lembrar tudo aquilo que ele ganhou. Terceira também, verdade. Quarta, os versos finais, postos entre parênteses, contém um comentário de natureza ética e generalizante que expressa o tema do texto. Isso é muito comum no romanceiro em Confidência.
ela destaca um trecho, lembra aquelas frases instagramáveis que vão falar não exatamente apenas da Inconfidência Mineira, mas tem um caráter geral, olha aí. Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde aos grandes sonhos dos homens e à surda força dos vermes. É assim a história da humanidade. Tem gente que impulsiona a humanidade para frente, mas tem aquelas pessoas que são vermes que seguram o avanço da humanidade, né? Se não fossem por elas, se não fosse por essas pessoas, a gente estaria muito mais para frente. Então, o que acontece? Todas estão corretas, você deve ter assinalado aí para a questão 4, a letra E. Já a quinta questão, também da FATEC, ela pede o seguinte: à vista dos traços estilísticos, a forma como ela construiu esse livro, né? É correto afirmar que o texto de Cecília Meirelles representa grande inovação na construção dos versos? Não, ela vai retomar uma coisa que era comum na Idade Média, que marcou a cultura popular brasileira. Então você tem muito o que eu uso dos versos redondinhos, então não tem nada lá, essa grande inovação poética. A está descartada. B, é despida de sentimentalismo? Ela se emociona sim, mas não é aquela coisa dramática. Não, ela é despida de sentimentalismo, tá? E pautada pelo culto formal, rimas ricas. Ela não é parnasiana, ela tem um pezinho muito mais forte lá pelo simbolismo, por isso que ela é neossimbolista. Agora, esse negócio de culto formal, descartada a letra B. Letra C, simula um diálogo, sim, tem muitos poemas, parece uma conversa, parece que ela está conversando com alguém. Lembra? Fala aos inconfidentes, fala não sei o quê, fala aos pusilânimes. Então, veja, até tem personagens que falam, olha, lembra aquele poema em que o sujeito fala assim, olha, tudo bem, eu estou fazendo uma coisa errada, eu vou para o inferno, mas o pessoal da investigação, da derrama, né, da devassa da derrama, eles estão muito mais próximos, eu não quero ser preso. Então parece que ele está conversando, tem muitas conversas, muitos diálogos aqui, né? Então, simula um diálogo adotando linguagem na qual predomina a função apelativa, eu estou conversando com alguém, então você tem mesmo essa função conativa ou apelativa, e opta por versos brancos em ritmo popular, caso dos versos de 7 sílabas métricas. Caso, quer dizer, existem poemas que estão assim, outros são mais longos, mas eu tenho sim poemas nessa configuração métrica, né? Portanto, falei bonito, hein? Configuração métrica, essa tá certa. Qual é o erro das outras, professor? Veja a letra D. Expressa sua eloquência na escolha de temática greco-romana. É Inconfidência Mineira, gente. É Minas Gerais, é Brasil, é século XVIII, não tem nada a ver com temática greco-romana. Letra E. É de tendência descritiva e heróica. Tá, vamos lá. Adotando a sátira, ela não satiriza, ou ela critica, ou ela enaltece, mas sempre mantendo um tom grandioso, um tom nobre, tá? Então tá errada a letra E. Portanto, para a quinta questão, você deve ter assinalado a letra C. Na sexta questão, você vê a Cecília fazendo aquilo que ela sempre faz no romanceiro. Ela vai falar do fato histórico, mas de uma forma, sem alterar a realidade dos fatos, mas de uma forma emotiva, né? Meio-dia confuso, 21 de abril sinistro. Veja ela emocionada sobre o que? Esse momento em que Tiradentes é enforcado, 21 de abril, né? Bom, Enem pergunta: o poema de Cecília Meirelles tem como ponto de partida um fato da história nacional, a Inconfidência Mineira. Não sabia! Pois bem, nesse poema, a relação entre texto literário e contexto histórico indica que a produção literária é sempre uma recriação da realidade, mesmo quando faz referência a um fato histórico determinado. Como é que ela recria? Pela sua forma emotiva, pela linguagem sempre metafórica. Muito bem. No poema de Cecília Meirelles, não só metafórica, ela usa um amplo jogo de figuras de linguagem, né? A recriação concretiza-se pelo quê? Por meio do quê? Questionamento da ocorrência do próprio fato. Ela não questiona. Será que eu vi mesmo Inconfidência? Será que Tiradentes foi realmente enforcado? Não há questionamento dos fatos históricos. A descartada. Da descrição idealizada e fantasiosa, ela não fantasia demais, ela não idealiza os fatos históricos. Ela mostra como eles realmente aconteceram. Letra C. Da recusa da autora de inserir nos versos desse fecho histórico
Olha aqui, é o momento em que Tiradentes vai ser enforcado, né? Tanto que ela fala, na mesma cova, as palavras, o secreto, o pensamento, mais do que enforcamento. Olha aí, as curas e os machados. Lembra, Machado Tiradentes, além de ser enforcado, foi esquartejado. Então aqui não existe esse negócio de recusa de falar, ela se recusa a falar do desfecho histórico, esse desfecho trágico. Ela falou mesmo, ela mostrou no texto. Letra C, descartada. D, do distanciamento entre o tempo da escrita, veja, ele escreve isso no século XX, né? No meio lá, na década de 50, década 40 e 50, na metade, bem no meio, no miolo do século XX, que ó, tá bem distante do quê? Do momento em que aconteceu essa Inconfidência, que é final do século XVIII, que agora, questionada poeticamente, então ela vai fazer todo um questionamento sobre uma crítica social, vai fazer uma crítica existencial, filosófica, alcança sua dimensão mais profunda. Você percebe isso aqui no finalzinho, né? Toda aquela agitação, todos aqueles valores, toda aquela crise, né? Toda aquela problemática, olha aí, o tempo passou, olha, na mesma cova, ó, tudo cai na cova do tempo, tudo esquecido. As palavras, tá tudo a mesma cova. As palavras, o secreto pensamento, as coroas e os machados, mentira e verdade estão. Tudo cai no esquecimento da cova do tempo, né? Portanto, essa está certinha. Qual é o erro daí? Vamos lá. Do caráter trágico, que mesmo sem corresponder à realidade, ela sempre esteve apegada à realidade. Não há um mesmo que sem corresponder. Ela sempre corresponde à realidade. Portanto, para a sexta questão, você deve ter assinalado a letra D. Sétima questão, o famosíssimo ai palavras, que estranha potência vossa. Que potência estranha é essa? Porque ela vai dizer, por essas palavras, por meio das palavras, olha, tanta coisa se faz. O sentido da vida, ó, principia a vossa porta, você tem o que? A calúnia, o amor, tudo isso se dá por meio das palavras. No final ela fala aqui, ó, liberdade das almas, ai, com letras se elabora. Veja, a calúnia, que mais? Ela consegue ser tão frágil, porque ela é feita de ar, de vento, né? Mas olha, reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Essa é a potência das palavras. Tão frágeis são as palavras e elas conseguem fazer tudo, até derrubar impérios, até determinar a liberdade, vida ou morte, né? Bom, Enem pergunta. O fragmento destacado foi transcrito do Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Centralizado no episódio histórico da Inconfidência Mineira, a obra, no entanto, elabora sempre isso, uma reflexão, é um fato histórico específico, sim, mas a partir desse fato é uma reflexão muito ampla, mais ampla, sobre a seguinte relação qual é a relação entre homem e linguagem? A força e a resistência humanas superam os danos provocados. Não há uma superação dos danos. Os danos se efetivam aqui. Impérios, reis, tudo isso cai, graças ao poder da palavra, né? Muito bem. Letra B. As relações humanas em suas múltiplas esferas. É o amor, a calúnia, o sentido da vida, impérios, olha, tudo isso, qualquer coisa que o ser humano faz, tem seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Tudo que o homem faz se dá por meio da linguagem das palavras. É essa que deve ter sido assinalada por você. Mas qual é o erro das outras, professor? Veja a letra C. O significado dos nomes, ninguém está falando assim, o que significa Tiradentes, o que significa Marília. Não há uma preocupação com o significado dos nomes. Letra D. Renovando-se, não há uma renovação do significado das palavras. Eu vou falar das palavras, o que interessa é o que elas significam. Ponto final. É o valor delas, é o sentido delas. Pode até haver uma renovação, mas não tô focando nisso. Eu estou focando no poder que as palavras têm, porque elas carregam ideias, elas provocam as ações humanas. Então, tudo que o ser humano faz se dá por meio das palavras. Seja essas palavras no seu sentido real, né, ou consagrado, digamos assim, seja essas palavras, seja no seu sentido o quê? Seja no seu sentido novo. Não interessa se é novo, conservado, antigo, não interessa a palavra, qualquer que seja o seu significado, ela carrega qualquer que seja a ação humana. Bom, letra E. Como produto da criatividade humana, a linguagem tem seu alcance limitado, pelo contrário, ilimitado. Tudo que o ser humano faz se dá por meio da palavra.
Portanto, para a questão 7, você deve ter assinalado a letra B. A oitava questão, outro poeminha que nós trabalhamos na aula, né? Lembra atrás de portas fechadas, a luz e velas acesas? Lembra? A Cecília está falando em confidência, sendo preparada, sendo arquitetada, sendo maquinada, né? Portanto, conversa pergunta o seguinte: como o próprio título indica, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, os romances têm como referência nuclear a frustrada rebelião de Vila Rica no século XVIII. No entanto, deve-se reconhecer o que, meus amores? A base histórica utilizada no poema se converte no lirismo transcendente e amargo que caracteriza as outras obras da autora. It's a trap, it's a trap. It's a trap, porque quase que eu caí nessa armadilha. Não é que, olha, o que é que acontece? O elemento histórico vai se converter. Converter quer dizer alterar. Ela não altera os fatos, não há uma conversão. Ela fala dos fatos históricos como eles são. Não há conversão desses fatos. Mas a partir desses fatos, ela lança suas reflexões. Ela lança o seu lirismo amargo. Eu vou converter A em B. Não. Eu vou olhar para A. O A continua existindo como A. E a partir de A, eu crio a minha reflexão, que é B. Tá entendendo? Então eu tenho o fato histórico e ele continua existindo ali. E em cima desse fato histórico, eu faço a minha reflexão amarga, que é a letra B. Não é que o fato histórico virou a reflexão amarga, tá? Então, letra A, armadilha, hein? Errada. As intervenções ideológicas da autora e a estrutura narrativa do poema emprestam ao texto as virtudes de uma prosa. Olha, outra armadilha. Quase tudo certo. Uma palavrinha tá errada. O romanceiro não tá em prosa, é poesia. Errada a letra B, né? Letra C. A imaginação poética dá à autora a possibilidade de interferir no curso dos episódios. Ela não interfere. Ela mostra os fatos históricos como eles realmente aconteceram, sem alterar. Letra C, errada. A matéria histórica, tanto alimenta a expressão poética no desenvolvimento dos fatos centrais. Então ela vai falar poeticamente, ela vai contar uma historinha, vai escrever seus romances para falar desses fatos históricos, quanto motiva o lirismo reflexivo. Então ela tanto faz uma narração sobre a Inconfidência, quanto ela faz o quê? Uma reflexão emotiva sobre a Inconfidência. Então essa que está certinha. Letra E, professor, por que ela está errada? Vamos ver. A preocupação com a fidedignidade histórica, ela não altera os fatos históricos, verdade? E com um tom épico, verdade? Atenua o sentimento dramático, ela fala de forma dramática o que aconteceu, todo esse sofrimento, principalmente referente a Tiradentes, a coitada da Marília que foi abandonada. Então, olha aí, atenua, ela não atenua, ela mostra como de fato isso doeu, né? Muito bem. Portanto, para a oitava questão, você deve ter assinalado a letra D. Nona questão, FUVEST. Olha lá de novo o das palavras aéreas. Ai, palavras, que estranha potência a voz. Só que, o que a FUVEST fez? Tudo bem, ela continua dizendo que as palavras, elas orientam, elas são a base de todas as ações humanas. Só que ela especificou, que ação é essa? Tem esse trechinho até bonitinho, Sois madeira. Olha, estou falando do enforcamento de Tiradentes. Essas palavras vão materializar o quê? A madeira que se corta, os 20 degraus de escada, um pedaço de corda, povo pelas janelas, cortejo de bandeiras, tropa. Aí palavras que estranha potência vossa. São sopro. Palavra é ar. E ela se transforma também em um homem que se enforca. E aí tá fácil, hein? A estranha potência que a voz lírica ressalta nas palavras decorre de uma combinação entre o quê? Veja, não é o ar, não é a fluidez dos ventos do presente, não é o vento. Tudo bem, a palavra é feita de ar, mas não é disso. É do quê? Da forma abstrata no espaço. A palavra é uma coisa que mexe com a ideia. Ela é ideia, que é uma coisa abstrata e falada no espaço, sai pelo ar, é a ideia que a palavra carrega, e ela vai se materializar em algo que é concreto, de um fato histórico, o enforcamento de Tiradentes, que na verdade você pode até ampliar. Essas palavras vão ser o degredo,
né, o sofrimento de Marília. Então são fatos históricos baseados em coisa, o concreto da história baseado no abstrato da palavra. Então a letra B, que é a corretinha. Qual é o erro da letra C? Veja aí, leveza impalpável na arte, não é a arte, não estou falando de arte, né? Estou falando do fato histórico, né? Veja, a sonoridade ruidosa nos ares, não estou falando do ar em si. Esse ar representa o caráter abstrato da ideia que a palavra carrega. Lirismo irrefletido da poesia, não é que a Cecília deixou de refletir, ela escreve pelo impulso, porque tem gente que pensa, existe essa ideia mesmo, que poesia tem algo de impulso, de algo de muita emoção, mas não é o caso dela. Ela pensou muito, ela se emocionou, mas ela pensou muito, ela estudou muito para fazer o romanceiro. E o peso justo dos acontecimentos, nada a ver. Portanto, para a nona questão, você deve ter assinalado aí a letra B. 10ª questão, de novo, a Fulvestre, olha que interessante. Tem uma canção Alferes, de 1973, olha a data, olha a dica, 73, ditadura militar, né? Então você tem a composição desse que vai falar do Alferes, que é o Tiradentes, né? Veja, a canção fala disso, ó, a morte do sonhador, morte de um sonhador, e fala de bocas, olha o plural, bocas do traidor, né? E o que mais interessa nessa canção é esse finalzinho, ó. E a minha voz irá para muito além do desterro e do sal do sofrimento, desterro, né? Maior que a voz do rei. Ué? Mas quem mandava no Brasil na época da Inconfidência era uma rainha? Pois é, né? Para você perceber que quebrei uma relação lógica, porque na verdade para você ampliar, maior do que a voz do rei. Rei é o homem que manda, é a ditadura. Então, no fundo, em 73, o Aldir Blanc está fazendo uma crítica à ditadura. Então, essa ditadura que você tem morte de sonhadores, né? Tem os traidores, mas olha, minha voz irá. A minha voz vai continuar, apesar de você, amanhã há de ser outro. Então, olha, a minha voz, a minha arte vai além disso, vai além dessa voz do rei. Ficou fácil, hein? Portanto, ó, a imagem de Tiradentes, diz a Fulvestre, a quem Cecília Meirelles qualificou o alferes imortal, radiosa expressão dos mais altos sonhos desta cidade, do Brasil e do próprio mundo, em palestra feita em Ouro Preto, torna a ideia da repetição, isso é importante você acertar essa questão, torna a aparecer como símbolo da luta pela liberdade em vários momentos da cultura nacional. Os versos do letrista Aldir Blanc evocam, em novo contexto, 73, né, 1973, um Marte sonhador para resistir a qual tipo de discurso? Estamos na época da ditadura, gente. Primeiro, não é a letra A. Das liras politicamente engajadas, se eu estou lutando contra a ditadura, veja, essas ligas, desculpa, politicamente engajadas, elas estão do meu lado, não vou lutar contra elas. Letra B. Eu não estou lutando contra a historiografia, a todos os estudos históricos, não é isso. Eu estou lutando contra os ditadores, que está na letra C, os militares, do autoritarismo e opressão próprio da ditadura militar. O autoritarismo, lembra da metrópole, de Portugal, vou encaixar a época no finalzinho do século XVIII, ela escreve durante a Era Vargas, o autoritarismo e opressão de Vargas, de novo, olha aí, tá vendo como isso é? Vários momentos da história do Brasil. O Aldir Blanc vai retomar esse tema que é do Romanceiro da Inconfidência, né, em relação à ditadura militar, e lá a Fulvestre traz para os dias de hoje, né, uma forma dela criticar esses que estão flertando com a ditadura, dizendo que no tempo da ditadura tudo era melhor. Abraça. Portanto, é a letra C. Qual é o erro? Veja, não é a letra D, qual é o erro? Não é uma crítica aos poetas árcades. E na letra E, não é uma crítica à tirania portuguesa. Veja, a Inconfidência está falando sobre a tirania portuguesa, mas o enunciado está falando, torna a aparecer. Veja, lembra, vamos pensar, a tirania portuguesa é o momento 1, primeiro momento. Se eu estou falando que o enunciado está pedindo para ver o quando ela torna, não é esse primeiro momento. São os outros momentos. 2, era Vargas. 3, ditadura militar. 4, Brasil de hoje. Portanto, torna a aparecer no caso do Aldir Blanc, na época dos militares. Não é que eu estou falando da tirania portuguesa. Tirania portuguesa é o primeiro momento, tá? Portanto, para
questão 10, você deve ter assinalado a letra C. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente, né, na resolução dessas questões referentes ao aulão sobre o Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Certeza que você gabaritou essas questões. Se você errou, tudo bem, né? O erro é um passo para a gente aprender. E esses comentários não conseguiram te ajudar a entender por que você errou? Não fique acanhado. Entre em contato comigo, tá bom? Então, um beijo, sabor romanceiro, sabor Inconfidência, sabor Cecília Meirelles, que é tão cult, tão nhó. E até o nosso próximo encontro.